Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais o acompanhamento mensal, vamos falar sobre o FATN, o FATN11, que é um fundo de lajes que esse é o primeiro mês que eu trago aqui para vocês. Vou começar a fazer o acompanhamento mensal dele por pedido de vocês. Não sei se vocês lembram, eu fiz uma enquete aqui no YouTube há alguns meses, né, 1 ou 2 meses atrás, pedindo fundos que vocês queriam que eu trouxesse o acompanhamento mensal e eu não fazia ainda. E os dois mais votados eu traria pro canal. E o mais votado, sem sombra de dúvidas, foi o FATN11, né, que é um fundo de lajes corporativas que tem um conceito bem interessante. Eu vou explicar um pouco sobre o fundo antes de começar. Mas assim, é o primeiro mês analisando. Obviamente eu dei uma olhada nos relatórios anteriores para poder embasar um pouco mais, mas assim, é como vocês que estão acostumados já e vocês novos, eu sempre, como é que funciona aqui o canal. Eu tenho uma lista de mais de 60, quase 70 fundos imobiliários, fundo imobiliário, Fiagro e Fiinfra, que eu analiso todos os meses, então é como se fosse uma novela, né? Eu vou contando todos os meses, não uma novela, até diria melhor, uma série da Netflix, que eu vou todos os meses trazendo o relatório gerencial e, obviamente, que eu não trago informação do mês no mês anterior, falando do mês, né, para não ficar repetitivo e o vídeo ficar muito longo. Obviamente, quando tem algum assunto que é muito importante, eu volto a falar, mas sempre que eu cito alguma coisa referente ao relatório passado, eu peço para você, se você tiver curiosidade de entender mais, ver o vídeo anterior, beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre o FATN11, né, que é o fundo da BR Capital, né, que é um fundo de o BRC Renda Corporativa, nova denominação é Fundo Atena 1 FATN11. Esse fundo, pessoal, ele tem uma característica muito interessante, é um fundo de lajes corporativas, porém a gente nem precisa chamar ele tanto de lajes, e sim de escritórios corporativos, porque ele não tem essa questão de comprar um prédio inteiro, ou até mesmo um andar, ele vai na loja, ele vai na sala comercial. E ele tem uma característica muito interessante, e o que faz com que ele se transforme em um dos poucos fundos que tem essa ideia do plug and play. O que é essa tecnologia? Essa filosofia, essa estratégia de locação. O fundo vai lá e ele constrói, ele pega a sala comercial, o andar que seja, e ele instala tudo. Ele instala as mesas, portas, tem internet, tem toda a parte de infraestrutura para a empresa só chegar e ocupar. Ela não precisa comprar nada, ela não precisa comprar mobiliário, ela não precisa colocar piso, ela não precisa fazer nada. Ela chega e já pode, se quiser, trabalhar no mesmo dia que ela entrou. E esse conceito é muito interessante, porque isso faz com que o fundo consiga cobrar aluguéis mais caros do que a média. Porque uma coisa é o seguinte, é você ter um fundo, você ter uma laje corporativa e ela está no contrapiso. Ele te entrega no contrapiso e você vai lá, coloca piso, você vai lá, a empresa, né, vai lá, compra mobiliário, ou isso quando eu falo de um prédio novo. Mas se o prédio já for um prédio mais antigo, você vai entrar num andar, você só vai ter o piso. Vão ter lá, obviamente, as divisórias, as salas, né, dependendo até, tem alguns andares que você tem que quebrar a parede, dependendo da situação, depende do tipo de andar como que ele tá, porque você pode ter no mesmo prédio um andar que é todo aberto e um andar que é dividido em salas, depende muito da estrutura. Mas aí você precisa gastar dinheiro com reforma, precisa instalar ar-condicionado, dependendo da situação você precisa instalar luminárias, se você quiser fazer mais algum ambiente. No caso do FATN11, ele já entrega pronto para você ocupar. E aí eles até colocam aqui, ó, lajes, deixa eu até, antes de continuar, deixa eu pegar qual que é a proposta deles, ó, lajes corporativas no conceito plug and play. O FATN11, né, é um fundo que ele tem por locação de lajes corporativas entregues aos inquilinos no conceito plug and play, conforme as suas demandas, com contratos atípicos build to suit, nos quais não há revisional e os prazos e multas são acima do convencional do mercado. Então, diferentemente de outros fundos de laje, quando a gente pega principalmente o PVBI ou o próprio o HGRE, onde
uma boa parte dos contratos são típicos, ou seja, são contratos de 5 anos, contratos que têm revisionais no meio, né, que você pode ter revisional. Nesse caso, a locação são contratos maiores, porém, em tese, eles são contratos atípicos, né? Porém, mas é um ponto que ainda vou falar sobre isso, sobre a questão do contrato atípico aqui nesse caso. E ele é bid to suit, aquela modalidade onde eu falo, ô Fatinios, eu preciso ocupar, eu preciso da estrutura dessa maneira. Faz aí para mim, quando estiver pronto eu entro. E se entrar, é entrar e já ocupar. Não tem, não precisa fazer basicamente nada. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Então eles colocam aqui, ó, a estratégia do fundo, né, é aquisição de imóveis com alta liquidez, entrega de imóveis reformados, mobiliados e prontos para operar. Os imóveis apresentam alta demanda, sendo que historicamente o prazo médio de recolocação dos aluguéis tem sido de 13 dias, ou seja, a empresa saiu 13 dias depois já está alugado. Eles até colocam aqui, há casos de que a formalização do novo contrato ocorreu ainda no prazo de desocupação do inquilino anterior. O que isso significa? Eu pedi para sair, eu tenho que me desmobilizar todo, né, minha empresa dali, só que já está alugado, porque o fundo já alugou esse espaço. Eles falam exatamente porque o inquilino ele tem 90 dias de prazo de aviso prévio para poder sair. Inclusive, isso é uma das características um pouco diferente se a gente for pegar na média de contratos atípicos que exigem um aviso prévio. Tem contrato atípico que você pega de 10, 20, 30 anos, que o aviso prévio são 6 meses. Ele tem de 3 a 6 meses de aviso prévio. Então aqui é um ponto que já diferencia um pouco essa modalidade. Embora seja contrato atípico, ele tem um pouco essa questão de... um pouco diferente de outros contratos. O fundo possui atualmente 21 mil metros quadrados de ABL, composto por 68 lajes corporativas, que estão distribuídas em 43 edifícios. Veja só, pessoal, a gente está falando de 43 edifícios, por isso que eu falei, ele não tem essa pegada de pegar um prédio inteiro, ou até mesmo um andar inteiro, ele vai na sala comercial, ele vai pega algum conjunto de salas. Isso, aqui no Rio tem bastante desse tipo de não plug and play, não desse estilo, mas de locação de andar, ou de metade do andar, ou de salas. Isso tem muito aqui no Rio de Janeiro. E as lajes, elas são localizadas nas melhores posições, né? Vila Olímpia, Itaim, Faria Lima, Berrime, Jardins e Paulista. E com qualidade e potencial equivalentes e locadas para 68 inquilinos diferentes. Isso que é legal. As 68 lajes são locadas para 68 inquilinos. Então não tem nenhuma duplicidade de inquilino aqui, o que é bom porque diversifica bastante o fundo. É um fundo pequeno ainda, 318 milhões de patrimônio líquido. Ele passou recentemente por emissão. Ele tem 36 milhões em caixa, inclusive para pagar a obrigação financeira, a obrigação de CRI, que a gente vai falar daqui a pouco. Ele coloca aqui na parte de destaque vários dos números, né, dos macronúmeros: receita operacional, resultado operacional, despesa, o valor do CRI, o valor da dívida, né? Isso daqui, na verdade, quando ele coloca serviço da dívida, é a despesa financeira, tá? Foi de 324 mil reais esse mês. Liquidez interessante, 19 milhões. Comparado com outros, obviamente não é uma liquidez tão alta. E o que eu acho interessante desse fundo, pessoal, é que ele é um fundo fora do radar, principalmente dos lajes, né? Ele está fora dos grandes, né? A gente fala de PVBI, o próprio HGCR, né? Não, HGCR não, HGRE, o próprio JSRE, o próprio TEP também, embora o TEP, eu acredito que a gente consiga, não são comparáveis porque são estruturas diferentes, mas em termos de fora da mídia, fora do radar, eu colocaria esses dois como sendo fundos muito interessantes fora do radar. E aqui, pessoal, tem um ponto negativo que eu quero trazer para vocês. Eles colocam aqui: aquisições e vendas, não houve transações no mês. Esse é um ponto que me chamou a atenção, porque obviamente eu fui ver os relatórios anteriores. E no relatório passado, no mês de abril, está escrito lá na parte de comentário do gestor que foram compradas 10 novas unidades. Porém, não tem fato relevante. Não tem informação. Normalmente quando o fundo compra alguma coisa, ele solta um fato relevante. E aí isso me lembrou muito o próprio HTMX, que o HTMX ele compra, tem muita unidade, compra e vende, ele não fica informando a todo momento as compras e vendas que ele faz. Então eu acredito
que seja até por isso que o FATN11 ele não informe essas negociações quando elas acontecem por meio de fato relevante, porque por causa da quantidade, porque ele não trabalha com o andar, ele trabalha com uma sala ou duas salas, então tem um giro muito grande, talvez seja por isso, mas é importante informar. Como é o primeiro mês, como eu falei para vocês que eu estou acompanhando, vamos ver como é que serão os próximos meses, e curiosamente esse primeiro mês não teve nenhuma aquisição ou venda. Então o fundo distribuiu 85 centavos, opa, deixa eu pegar a setinha aqui. O fundo distribui 85 centavos. Eles colocam aqui que a receita de locação apresentou 11,17% comparativa de aumento, exatamente por causa de reajustes inflacionários, reajustes monetários associados às transações, não só inflacionário IPCA, mas tem IGPM também. Aos locatários do conjunto 101, conjuntos 31, 32 e 52 do Francisco Lopes, sendo que tais transações não geraram vacância física, ou seja, você reajustou e o inquilino decidiu continuar. E aqui é importante que esses 11,17% de reajuste é reajuste que vem para ficar, né? Que aumenta de fato a receita do fundo, não é uma receita temporária, é uma receita permanente de aumento. Então a receita total cresceu em quase 3% em relação ao mesmo mês. E aqui, ó, ele tem um ganho de capital de vendas que ele fez no passado, que ele está parcelando a distribuição. Ele coloca o saldo a distribuir no fechamento do mês de maio está na ordem de 2,4 milhões. E isso, pessoal, faz com que a renda dele, esses 85 centavos, não seja baseada no recorrente. Ela tem um componente de não recorrente aqui que vai ficar até o final do ano, pelo menos até o início de 25. Inclusive, então, a questão é a seguinte: até o final do ano, provavelmente ele vai continuar distribuindo os 85 centavos. Se não tiver nada de novo, embora ele tenha colocado aqui um ponto que eu já vou falar, provavelmente em janeiro, janeiro, começo do ano que vem, a rendimento desse fundo caia exatamente por causa dessa questão desses não recorrentes que ele tem. Embora ele coloque aqui, a administradora está em negociação de 8 novos ativos, os quais serão adquiridos a um cap rate superior das negociações anteriores, potenciando ainda mais a rentabilidade do fundo. E obviamente, pessoal, ele vai, para fazer isso, para negociar, pelo menos o que eu vi que ele tem dinheiro em caixa, ele vai ter que fazer emissão. Ele vai ter que fazer emissão para poder honrar com esses pagamentos, né? Se a gente for ver aqui, ele está com 36 milhões de caixa e para fazer emissão nesse momento não é algo que seja tão fácil assim, né? Se a gente for ver, valor de mercado 95, e eu falo valor de mercado, deixa eu ver quanto é que está hoje, né? FATN11, 92,31, então tá mais baixo ainda, né? Então é uma situação em que o fundo precisa equalizar bem. Falam sobre as despesas que cresceram, principalmente por causa de taxa, né, que foi cobrada em maio. Eles falam que o locatário dos conjuntos 21 e 22 optou pela rescisão antecipada, arcando com as verbas rescisórias previstas contratualmente, cujas verbas também contribuíram para a variação positiva de receita do mês, ou seja, ele teve que antecipar o pagamento das verbas rescisórias. Em maio foi aplicado o reajuste monetário, como a gente do edifício Fortaleza, do Átrio Jardins, e o fundo atingiu quase 15 mil cotistas, representando 25% de aumento em relação ao mês anterior. Isso é importante de mostrar que o fundo está aparecendo. Você tem um aumento grande de 25% de um mês para outro, é muita coisa, mas quando a gente está falando de uma base pequena, qualquer aumento de 1.000 cotistas considera muito, né? Então isso é um ponto que a gente também tem que ter atenção. Bom, continuando aqui mostra a parte dos indicadores. Ele tem 98,6% de ocupação, ou seja, 1,4% de vacância. Para uma laje é muito difícil isso. A gente só vê isso basicamente no TEP, que é zero vacância. Porém, a gente tem que levar em consideração esse tipo de locação que ele tem, né? Que é o plug and play, que facilita inclusive a locação, porque são móveis prontos, né? Então isso é um ponto a se levar em consideração. Vencimento dos contratos, parte 2011, a maior parte que eu vejo aqui é 2027. Pessoal, uma coisa que me chamou a atenção é o vault desse fundo. Por ser contrato atípico, eu achei muito pequeno o vault. Então a gente não tem... são contratos atípicos que não tem a questão de revisionais, né? Então, e uma das características mais marcantes de um contrato atípico é o prazo de duração. Então você pega fundos como a LZR, por exemplo, a LZR, se eu não me engano, o vault deles é perto de 10 anos, né? Se eu não me engano, o HGRU também tem uma parte de
de contrato atípico. Isso me chamou a atenção porque normalmente contrato atípico a tendência são a média poderá ser um pouco maior. Então eu não sei de fato, isso eu quero estudar um pouco mais para trazer para vocês nos próximos meses, para eu poder entender qual que é a média de duração desses contratos de locação. A gente tem obviamente aqui alguns contratos que boa parte deles vence agora em 2027. Então é até por isso que é de 3 anos o vault, né? Porque grande parte está concentrada aqui, 25, 26, 27. Se a gente for pegar aqui, tá dando 60, quase 60, mais de 60% até 2027, o que traz o vault para 3.16. Então, esse é um ponto também que chama atenção, por ser atípico, o vault muito pequeno. Também o fundo é muito pequeno ainda, né? Então, é um ponto a se considerar. Aqui a parte de outros indicadores, né? A receita de locação, vejam, a receita média pela ABL, por metro quadrado, é de 125, mas eles até colocam aqui que isso não significa que esse é o preço do aluguel. Ele está considerando toda a ABL. Então a receita por toda a ABL dá esse valor médio aqui. Obviamente que a gente está considerando que tem alguns espaços vazios, e isso também faz com que esse preço, se a gente considera isso porque considerando espaço vazio, então o preço de locação pode ser até um pouquinho maior do que esse, e a gente vê, obviamente eu não estou comparando aqui com o PVBI, tá? Com o PVBI, com os Faria Lima Top lá, os que é mais de R$ 200 o metro quadrado. Mas se a gente pegar outros fundos parecidos em termos de localização de prédios, a gente vai estar trabalhando, eles trabalham entre 90 a R$ 100 o metro quadrado. Então, isso é uma das características do FAT N11, essa característica plug and play, que faz com que ele consiga ter uma cobrança maior. Metade é IGPM, quer dizer, aqui é PCA, que é IGPM, de receita. IGPM é ruim em determinados momentos, embora seja o índice de aluguel, mas se a gente for ver, ele está negativo nos últimos 12 meses, o que é ruim. Aqui a parte de receita operacional, a gente consegue ver nitidamente que essa parte aqui, que é o ganho de capital que eles estão fazendo parcelado, se vocês forem ver, ele vai colocando poucos valores aqui, o que faz com que, se a gente for pegar o resultado operacional dele, descontando, se a gente tirar esse valor aqui, obviamente não dá os 85 centavos. Então esse é um ponto que a gente tem que ter atenção, que de fato para manter esse resultado ele precisa usar esse valor aí que ele tem até o final do ano para poder distribuir. Então tá tranquilo, ao meu ver, o pagamento de 85 centavos até o final do ano. Aqui a parte da composição de cota, né, que o serviço da dívida eu entendo que seja até elevado, a parte de despesa financeira, porque tem CRI, como vocês vão ver, que não começou a amortização ainda. Então, quando não amortiza, você vai acruando, inclusive, inflação nele, fazendo com que o saldo devedor aumente. Ainda mais nesses momentos que a gente teve de inflação alta, embora agora esteja caindo, mas isso, inclusive, aumenta o saldo devedor, como vocês vão ver daqui a pouco. E, de fato, 11 centavos é puxado de despesa financeira. E a gente pode ver aqui que a composição do fundo é bem a parte de despesa, né? Que aqui a gente está entrando, inclusive, a despesa financeira. A parte de receita de locação ela é considerável, né? Então tem alguns impactos aqui que a gente vê que prejudicam o resultado do fundo, que a gente precisa equalizar isso na hora de precificar. Aqui a parte de remuneração, que ele é traz um retorno bem interessante comparado com o CDI, inclusive com o próprio IFIX. Aqui o portfólio 60% na Vila Olímpia, que é a região das regiões mais nobres, né? Vila Olímpia, Faria Lima, Itaim e Berrini, né? Que são as melhores localizações. Aqui a parte de tipos de segmentos, grande parte serviço financeiro e outros, né? A gente não sabe o que são esses outros aqui. Eles até colocam aqui que foram agrupados na rubrica outros, né? Ambiental, incorporador, indústria têxtil, centro diagnóstico, tem algumas viagens, né? Vendas de eletrônicos, mas o grande parte é serviço financeiro. Liquidez. É uma liquidez média, se a gente for pensar, não é tão alta assim, é uma liquidez média, uma evolução muito grande de cotistas. A gente viu, inclusive, que foi que eu falei, esse aqui é do primeiro para o segundo TRI de 2024, bastante coisa, praticamente 50% em 6 meses. Então ele está começando a aparecer. Aqui a operação do CRI que eu trouxe para vocês. Olha só aquilo que eu falei da questão. Tem um que começa a amortizar agora em setembro,
e o outro só em outubro de 25. E como você não amortiza, você não reduz o valor. Tanto é que o valor na primeira emissão desse, por exemplo, desse aqui é 29, está em 34, e esse de 20 e esse está em 21. Não são taxas tão altas, esse aqui 6,25 tranquilo, esse aqui 6,770 um pouquinho mais alta. A gente consegue ver aqui que de fato o fundo ele ainda não está amortizando, então é só despesa financeira, e a despesa financeira ela vai aumentando todos os meses, como vocês podem ver aqui, inclusive no início aqui eles colocam, né, que a despesa financeira serviço aumentou em 1% em relação ao mês passado, isso é normal, tá? Inclusive a questão da, provavelmente a gente também tem inflação, né, que faz com que o resultado também, o valor principal também aumente. Então aqui, ele, como eu falei para vocês, despesa financeira 324, é puxado, ao meu ver, para o tamanho do fundo, é bastante coisa. Então, o fundo ele precisa, inclusive eles até colocam aqui na questão que eu gostei muito dessa informação, bem informativo isso, mostrando quando que começa a amortizar. Veja, o CR1 começa em 24, o CR2 em outubro de 25. E aqui mostrando os valores, né, e eles colocam aqui que as amortizações não impactarão na distribuição de dividendos por um período de 12 a 18 meses. Ou seja, pelo que eu entendi, é a partir de agora. Porque a gente tem em setembro de 24 aqui para começar, né? E eles falam que serão suportadas pelo... Inclusive, lembra que eu mostrei para vocês que ele tem uma reserva em caixa, né, de aplicação financeira. Inclusive das vendas que eles fizeram, né? Então tem uma parte da parte principal da amortização que não é lucro, que não é distribuído, pode ser usada para isso. Após esse período serão suportadas por uma nova emissão de cotas. Então o fundo já está dando a entender que vai precisar emitir cota, e aqui é um ponto importante que mostra que já tem filosofia na cabeça da gestão, mostrando que nós precisamos fazer emissão para poder resultar e reduzir a alavancagem. Isso é muito bacana porque já está claro para a emissão que ela tem a dívida endereçada e um tempo para pagar, e obviamente a gente tem que também pensar nas melhoras do mercado, né, para poder, inclusive, o fundo poder emitir. Aqui os ativos, né, mostrando algumas fotos dele, olha só como que é a estrutura, né, então ela já vem montada desse jeito, percebam que já tem tudo pronto, toda a estrutura montada para a empresa entrar. Veja que tem algumas com sala de convenção, com um anfiteatrozinho aqui, aquelas baias, né, de escritório, sala de reunião, então é todo montadinho, né? A gente consegue ver aqui, bem bacana nessas fotos, mostrando como que tem até com um leãozinho aqui, bem legal, né? Bem bacana essas imagens, né? Aqui tem bastante imagem, aqui outros prédios, né? Bem bacana, né? Bem legal esse demonstrativo. Então, pessoal, esse foi o primeiro mês de acompanhamento do FAT N11. Deixa aqui nos comentários se você é cotista dele, coloca aqui se você foi um dos que pediu o FAT N11 para eu fazer o acompanhamento, e continuarei fazendo porque eu gostei bastante desse fundo, beleza? Então, espero vocês no próximo vídeo.